Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, declaramos aberto a 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito da Arena. Às 10h30 do dia 24 de setembro de 2014, no plenário Mário Chos, na sede da Câmara Municipal de São José dos Campos, presentes os senhores vereadores Carlinhos Chaca, Robertinho da Padaria, Ângela Guadagni, Dulce Rita e Shakespeare Carvalho, membros da Comissão Especial de Inquérito, constituída para apurar possíveis irregularidades na contratação e execução contratual referente à construção da Arena Municipal de Esporte. Registramos a presença do perito, do senhor Rubens Cavalheiro Júnior. Registramos que o depoimento de hoje não serão transcritos pelo setor da ata, sendo anexadas outras cópias de inteiro teor da gravação em vídeo desta reunião. Primeiro, agradecer a presença do engenheiro Rubens Cavalheiro Júnior. Obrigado por atender à convocação dessa comissão. E só fazer as advertências que temos feito aos demais convocados para nos ajudar e prestar algum esclarecimento. Senhor engenheiro Rubens Cavalheiro Júnior, bom dia. Para o seu conhecimento, esta Comissão Especial de Inquérito foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas na contratação e na execução contratual da Arena de Esporte de nossa cidade. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades judiciais. Dessa forma, o senhor está aqui hoje por deliberação desta comissão de vereadores, na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente de que não é obrigado a responder às perguntas sobre fatos que não sejam do seu conhecimento. No entanto, fica o senhor alertado de que não poderá mentir para essa comissão sob pena de arcar com as implicações legais. O senhor está ciente disso? O senhor só pode falar no microfone só para registrar. O senhor está ciente disso? Perfeitamente. Muito obrigado. Como a gente já disse, o senhor é muito bem-vindo aqui. Acho que esse período de oitiva já teve já teve os secretários de assuntos jurídicos, secretário de obra atual, a secretária de obra anterior a essa gestão, e agora o senhor para nos dar alguns esclarecimentos e que possa contribuir com o relatório final dessa comissão. Eu queria desde já, franquear a palavra do senhor, para que o senhor possa fazer a introdução, e logo após a introdução do senhor, já fazer alguns questionamentos e perguntas aqui. Bom dia a todos. Quero dizer que estou aqui com muita honra, muito prazer, no sentido de ajudá-los e ajudar principalmente a nossa cidade. Antes disso, eu precisava fazer uma apresentação da minha pessoa. Eu sou engenheiro civil, trabalho com perícias judiciais desde 1987 e nessa comarca desde 1987. Já tenho passado por diversos outros casos aí, que alguns de conhecimento de vossas senhorias. E, antes de começar, é necessário fazer um histórico processual das demandas, porque estamos aqui buscando, como o senhor bem disse, o resultado da conclusão se as coisas transcorreram legalmente, de acordo com as normas e prescrições dos editais, etc. Então, inicialmente é o seguinte: houve uma ação de produção de provas da Prefeitura Municipal contra a Recoma, um requerido à Recoma. Dentro dessa ação de produção de prova, o objetivo era a apuração dos serviços que haviam sido executados e para ser comparados com os serviços realmente pagos. Esse era o objetivo inicial da ação. Para isso, eu fui nomeado e, a partir daí, realizamos o laudo,
foi bastante trabalhoso, porque nós fizemos o levantamento quantitativo de todos os serviços executados, e, nesse laudo, quando o juiz nomeia o perito, ele faculta às partes indicação de assistentes técnicos, que acompanham os trabalhos do perito. Então, todo o meu laudo foi acompanhado por um assistente técnico da Prefeitura e um assistente técnico da Recoma. Concluído o laudo, ele foi entregue e apresentado, e o juiz determinou que as partes se manifestassem sobre o laudo. Então, com as manifestações das partes, foi encaminhado o processo novamente ao perito para que ele respondesse os questionamentos das partes sobre o laudo. Houve a manifestação do perito, e, após essa manifestação, o juiz houve por bem homologar a prova, ou seja, dar por finalizado o processo com o meu laudo inicial, com os questionamentos das partes e as respostas do perito. Na sequência, houve um recurso, houve um agravo por parte da Recoma com relação à prova estar homologada, pois a Recoma queria que fosse quando eu respondi às primeiras manifestações, ela queria que novamente ser questionado sobre outros assuntos ou sobre as respostas que foram dadas. E isso não aconteceu. O juiz determinou o fim da prova e homologou. Então, ela entrou com um recurso, tanto aqui na nossa comarca, como no tribunal. Eu estou contando tudo isso porque tem uma consequência. E o recurso aqui, como ele foi indeferido, eles agravaram, o processo está a caminho do tribunal, para que o tribunal decida se o processo deva voltar ao perito ou não. Mas, enquanto ele estava sendo analisado aqui, a Recoma também adentrou com o mesmo pedido diretamente no tribunal. E, apesar de que ainda não está anexado aos autos, mas eu acho importante falar isso para que os senhores saibam, o tribunal concedeu a liminar, na ação que eles impetraram juntos. Eu tenho até uma cópia aqui da decisão. Essa cópia me foi enviada pelo assistente técnico da Recoma. Então, ou seja, o processo vai voltar ao perito para que ele se manifeste especificamente sobre alguns assuntos. Isso, na prática, quer dizer o seguinte: o laudo que foi homologado, ele deixou de ser. Vai haver novamente a abertura para que o laudo, após a minha manifestação, pela nova manifestação, ele seja dado como concluído. Então, estamos nesse tempo aí de que o processo retorne ao perito. Bom, com relação a esse recurso, são dois pontos importantes que, em resumo, são os pontos controversos que se pedem maiores explicações. Esses pontos se referem à quantidade de aço na obra, efetivamente, que tem, se é do projeto, se não é. Esse é um ponto. E o outro ponto é com relação ao projeto arquitetônico. Então, eu vou pedir desculpas aos senhores que, sobre esses dois pontos, eu não posso me manifestar, porque eu preciso primeiro me manifestar ao juiz. Se eu fizesse isso, eu estaria antecipando alguma coisa e poderia até ser passível de uma impugnação por alguma das partes. Então, são esses
não que eu não vá falar alguma coisa sobre o laudo original. O que tiver lá a gente pode falar. Mas qualquer coisa fora disso, eu não tenho essa autonomia de falar. Devo dizer até que estive com o juiz na segunda-feira, conversando com ele sobre a minha convocação, se eu deveria vir, se eu não deveria, o que eu poderia falar, o que não. Então, tudo que eu for falar aqui, eu tenho orientação judicial para isso. Mas eu vou procurar, na medida do possível, atender a qualquer citação dos senhores. Continuando o histórico dos processos, além desse processo principal que gerou a abertura dessa comissão, paralelamente, também eu acho importante saber que talvez a comissão, não sei se terá reflexo no trabalho da comissão, mas saber que existem também 2 outros processos referentes ao mesmo assunto. Um é uma produção de provas inversa da Recoma contra a prefeitura, mas esse é uma questão menos controversa. Na verdade, o que ela quer é o seguinte, que o laudo se reportou ao início da obra até janeiro de 2013, quando houve a propositura dessa ação de produção de provas. De janeiro de 2013 até agora, a empresa alega que efetuou outros serviços em ritmo lento, tal, mas que executou outros serviços e que eles não estão contemplados no laudo. Então, essa ação de produção de provas, basicamente, visa um novo levantamento da onde parou o levantamento do laudo original até a data de hoje. E existe uma outra ação, que é uma ação popular, impetrada pelo senhor Eduardo Cury, Sebastião Teodoro e Flávia Pitombo, contra o seu prefeito, Carlos José de Almeida, o secretário Dalton, e contra a Recoma, que, basicamente, eles pedem que a intervenção do Ministério Público, no sentido de que a anulação do contrato implicará em prejuízo ao erário público. E cita lá diversos motivos. Nessa ação, ela é mais recente, o juiz, que é da outra vara, o processo original que estamos falando é da 2ª vara da Fazenda Pública, e esse do senhor Eduardo Cury, ação popular, é da 1ª vara da Fazenda. E, por coincidência, ou talvez por ter também esse histórico, que eu já estava atuando nos outros, o doutor Silvio, da 1ª vara, também me nomeou perito desse 2º. Então, eu estou como perito nesses 3 casos, que seria mais ou menos natural, né, que a gente já está muito estudado o assunto, né? Então, é importante que se saiba que esse caso terá um desdobramento, não está tão perto do final assim, né? Sem falar que a produção de provas é uma ação cautelar, é uma ação inicial, que após a homologação da prova, a parte pega aquela prova e utiliza numa ação principal, se assim desejar, né? Então, era isso que eu gostaria de colocar para os senhores antes de começar. E mais um detalhe importante, os senhores sabem, mas é bom reprisar, eu, como perito judicial, eu presto contas à Justiça, ao juiz que me nomeou, né? Então, é a ela que eu devo, principalmente, me colocar. Mas, na medida do possível, tudo que estiver no meu laudo, eu vou procurar responder. Qualquer situação fora do meu laudo que represente
uma opinião particular fora daquilo, uma opinião profissional, eu estou impedido de fazê-lo. Tá bom? Estou à disposição dos senhores. Obrigado, engenheiro Rubens. Agora vamos passar já aos colegas que tiverem as suas perguntas, os seus questionamentos. Ressaltar aqui a presença do vereador Rogério Cibog, que acompanha também aqui atentamente essa comissão. Eu queria passar a pedido da vereadora Flávia Pitombo, as fotos da engenheira Flávia Pitombo, as fotos de onde estão as ferragens lá em Presidente Prudente, que na outra reunião foi questionado sobre isso, e que houvesse protocolo. Doutor Rubens, obrigada pela sua presença aqui. Foi muito esclarecedora esse preâmbulo que o senhor fez em relação à sua posição, tanto de querer ajudar a discussão e elaboração de provas ou de certezas, mas o seu papel que tem que ser junto ao judiciário. Tá? Eu tenho analisado o processo, tanto o que foi apresentado pelo engenheiro Dalto. Depois eu não estava presente por motivo de saúde, mas analisei também depois, porque já que teve gravação da engenheira Pitombo, que teve aqui a ex-secretária, e analisando também o seu laudo, algumas coisas eu queria que o senhor reforçasse. Tá? A Lei 8666, que é a Lei de Licitações de 1993, determina que, quando um processo de licitação observa-se, feita a licitação para uma obra, e que o projeto executivo para aquela obra tenha alguma irregularidade, a lei é muito clara na definição de que tem que ser suspenso aquele processo, tem que ser anulado qualquer contratação, qualquer coisa que tenha ocorrido, e que seja feito um novo projeto. No seu laudo, inclusive, o senhor, por diversas vezes, inclusive eu separei aqui a folha, se manifestou, inclusive, sobre um laudo que a própria Recoma teria feito, recomendando à prefeitura este procedimento de suspensão, anulação daquela obra, daquela contratação, de elaboração de um novo projeto para que fosse dado encaminhamento correto no processo licitatório legal. Porque, pelo que a gente observou, o processo, depois que já que teve um projeto que precisou ser todo mudado, então, tinha alguma irregularidade. Então, eu queria que o senhor expusesse para a gente direitinho o que foi o senhor colocou no seu laudo a respeito desse encaminhamento. Pois não. O primeiro ponto que foi observado assim como impossibilidade de ser executado foi quando das fundações. O projeto de fundações ele especificava um determinado tipo de estaca e, quando foram fazer o início do estaqueamento, perceberam que era impossível ser feito aquele tipo de procedimento em face de que havia sido, tempos atrás, aquele local havia sido objeto de descarte de materiais, de lixo orgânico, enfim, de várias coisas, entulhos que impossibilitava aquela execução. Em função disso, eu estou falando tudo que está nos autos que estão o produto do laudo, ok? Então, tudo isso relatado no diário de obra, com a fiscalização, tudo isso,
por causa dessa condição, da impossibilidade da execução daquele tipo de fundação, então foi feito um novo projeto, a Recoma contratou um especialista, que é o engenheiro Márcio Schauber, alguma coisa assim, e ele elaborou um laudo, elaborou um projeto determinando um novo tipo de fundação. E é na qual foi executado esse novo tipo de fundação. Então, o primeiro ponto observado com relação à diferença do originalmente contratado foi das fundações. Outro ponto foi com relação à estrutura metálica da cobertura, que ela especificava uma estrutura espacial, que é uma determinada forma de estrutura, com material metálico, e está nos autos um laudo que a construtora, que, segundo ela, de forma precavida, né, se for isso, até devemos, entendo até que se deva louvar, né, temos casos aí, há pouco tempo, lá em Minas Gerais, né, uma execução de projeto que não era o ideal. Mas, com esse argumento, foi feito uma análise da estrutura e foi feito um laudo que ela não teria condições de ser executada sem um problema estrutural posterior. Também, através de reuniões e diário de obra, foi aprovado a mudança do método construtivo. O material era o mesmo, a forma externa a mesma, mas a metodologia construtiva foi mudada. E o terceiro ponto, que a gente cita no laudo, é a questão da metodologia construtiva também das arquibancadas, que eram previstas moldadas in loco e foram transformadas em pré-moldada. O argumento para essa mudança última, que não alterou nenhum material, é o mesmo cimento, areia, pedra e aço e água, né, que formam concreto. A única forma é, em vez de ter forma concreta aqui, trechinho ali, elas foram feitas fora do local e montadas com guindaste, dentro do mesmo formato, mesma espessura, mesma volumetria. O argumento para isso é que haveria compensação de tempo para tentar compensar aquelas outras paralisações, principalmente com relação às fundações. Então, foram esses 3 pontos que nós citamos no laudo como, digamos assim, divergentes em relação ao inicial, com essas alegações que eu citei. Doutor Rubens, o senhor colocou que a Recoma fez um novo projeto. A Prefeitura havia feito uma licitação que ganhou a Montebelense para a elaboração de projetos. Como que a Prefeitura pagou à Recoma este projeto elaborado por ela? Bom, aparentemente não pagou. Aparentemente, não há nenhuma das medições que cita alguma forma de pagamento nesse sentido. O que acontece normalmente em obras, principalmente obras grandes, isso estou falando um pouquinho à parte, tá ok? É que problemas que vão surgindo nas obras, eles vão sendo ajustados para, numa situação futura, ser acertada, né? E me parece que não houve tempo de ser feito isso. Mas, até o momento, até a última medição, não houve nenhum pagamento complementar, tanto com relação ao estaqueamento, com relação à estrutura metálica e com relação às lajes da arquibancada. Essas novas estruturas
tanto da estátua, quanto das arquibancadas, quanto da cobertura metálica, que houve mudança, conforme o senhor falou, o custo delas é maior ou menor do que aquele previsto do projeto arquitetônico? Olha, não houve esse... Não houve esse estudo, vamos dizer, sobre isso, até porque não havia uma determinação exatamente para isso, né? Como não houve também, teoricamente, o aumento de custo da obra para essas mudanças, a coisa estava sendo transcorrida assim. Mas uma coisa que eu posso falar assim, sem maiores estudos, é com relação à arquibancada. A arquibancada, o custo do pré-moldado é maior, porque mesmo tendo o mesmo formato, tal, ela tem um custo, ela não é fabricada no local, então ela é transportada. Então, esses esforços de transporte, pega, issa, levanta, deposita, tal, então ela necessita de uma ferragem adicional para isso, e talvez até um concreto de uma maior resistência. Então, isso, com certeza, eu posso falar. Os outros dois assuntos, a gente não entrou nesse estudo. O senhor colocou em respeito da estrutura metálica. O senhor considera que não havia condições de se manifestar sobre a estrutura? Por quê? No seu laudo, o senhor colocou isso. Essa questão da estrutura, ela, como eu disse, vamos dizer assim, ela está sob júdice, porque eu vou ter que me manifestar novamente sobre ela. Mas eu posso dizer que o meu laudo contemplou o seguinte, com relação a custos, valores aplicados na obra. Os trabalhos efetivamente realizados, e eu fiz uma observação que a estrutura metálica não havia sido considerada por mim pela dificuldade da apuração, porque o que a gente vê lá na obra, do meu laudo tem, muitas peças metálicas, muitas, várias, mas sem uma identificação, sem uma coisa, quer dizer, que seria, do jeito que está lá, seria praticamente impossível. Como é que eu vou saber se aquela peça que está lá seria exatamente da obra, né? Sem duvidar se ela está lá, como possivelmente estaria, né? Outra coisa que me levou a não considerar, repito, não considerar como imprestável o que está lá, não considerar para efeito do meu cálculo. Eu pedi, então, através dos assistentes técnicos, né, eu pedi que a construtora me fornecesse, então, as notas fiscais daquele material, para que, pelo menos, eu pudesse ter uma ideia do peso da estrutura que estaria lá e tentar fazer uma compatibilização, do entendimento daquilo, para não deixar em branco, que eu tinha consciência da importância, né, desse valor. Tanto é que da ordem de 4 milhões de reais, e então eu tenho certeza que iria ter. Mas, naquele momento, nessa etapa do laudo, mesmo com as notas fiscais apresentadas, tinha nota lá que mandava material para outras cidades, né? Claro, é até entendível isso. A gente se compra um material bruto, né? E ele tem que ser cortado, laminado, adaptado para aquela condição do projeto, tamanho, tudo. Então, fazer isso na obra não é plausível. Então, se manda para uma siderúrgica, uma empresa qualquer, que faz esses trabalhos. Então, o material foi mandado, muitos deles mandados para outro lugar. Então, a gente ficou me basear em nota fiscal, que foi para outro local, que eu não poderia. Então, eu me senti com dificuldade de fazer isso, citei, expliquei no laudo, e é por isso que eu não coloquei esse valor.
No projeto, a questão de estrutura metálica se refere apenas à cobertura ou tem algum outro item que é cobertura que é estrutura metálica? Não. O que estamos falando é exclusivamente com relação à estrutura metálica da cobertura. Em algum outro momento, o senhor observou estrutura metálica de escadas, inclusive eu li escada marinheiro, escada não sei o quê, suporte para camarote, coisa desse jeito. Essa estrutura metálica, o senhor observou se estava lá no local da obra? Não. O senhor observou se houve pagamento delas? Acredito que não. Não estou lembrado, mas acredito que não. Eu posso até consultar meu... Os universitários. Depois a gente... Pode vir, Álvaro. Vem cá aqui, por favor. A senhora poderia ser mais específica? Repetir, por favor? Porque assim, o senhor, como o senhor reforçou agora, a questão da estrutura metálica se baseando na questão da cobertura. Isso, que é uma coisa de mais importância, de valor, né? Sim. Lá na documentação toda, a gente observa que tem outros itens que eles colocam como estrutura metálica, como escada marinheiro, que eu não sei o que dizer isso, mas escada não sei o quê, suporte de camarote. Então, a gente observa que tem outros itens dentro da estrutura metálica. Então, eu perguntei para o senhor se a estrutura metálica que o senhor se considerou sem condições de analisar, por causa que o senhor acabou de informar, essas outras estruturas metálicas que o projeto se refere foram colocadas, foram pagas, porque me deu a impressão, na análise, de que teria sido pago alguma coisa de estrutura metálica, e é isso que eu estou perguntando para o senhor. Se o senhor observou alguma outra estrutura metálica colocada no local. Eu peço desculpas por, eventualmente, não lembrar de determinada coisa, porque foi muito extenso o trabalho, e a gente, eventualmente, vai ter que se reportar ao que fizemos. Tá? Peço só um minutinho para que a gente veja. Cobertura e outros itens de estrutura metálica. Não estou lembrado. De estrutura de aço. Isso daqui, essa estrutura não considerada. Também não considerada, tá? Então, toda e qualquer estrutura metálica de cobertura, toda e qualquer estrutura metálica de cobertura ou outra, nós não consideramos nada. Doutora Ângela, consultando aqui, realmente nós não consideramos nenhum item da estrutura metálica, de assuntos metálicos. O especificamente que eu dei a explicação foi com relação à estrutura da cobertura. E outros itens também não foram considerados por talvez estar lá misturado no meio da ferragem pelos mesmos motivos da cobertura. Que aí não conseguia diferenciar o que era estrutura para escada, o que era estrutura da cobertura. Entendi. Perfeito. Agora, o senhor também colocou no seu laudo que, nas medições feitas, foram executadas obras do valor de 9 milhões e alguma coisa, mas que, na contagem das medições pagas, a prefeitura pagou 13 milhões. Ao que o senhor se refere essa diferença do que foi medido e do que foi pago? Basicamente, a estrutura metálica da cobertura. Eventualmente, quando a gente faz um levantamento de medição, vai uma segunda medição,
pode haver uma diferença de coisas mínimas, né? Porque nós estamos lá, esticamos trena, fizemos tudo em função do que estava. Mas nada de anormal assim foi observado que houvesse discrepância tal. Realmente o ponto crucial da diferença de valores, e eu até tentei explicar isso para tentar minimizar o impacto dessa diferença, foi a explicação que não coloquei a estrutura metálica. E fiz até um joguinho de números, só para que se tivesse ideia, que se a estrutura metálica fosse considerada como foi paga, ainda haveria um crédito para a empresa de cerca de R$180 mil, se fosse considerada a estrutura metálica como foi nas medições, como foram nas medições. Nesse tema de cobertura, foi uma questão que foi muito polemizada na última sessão, por conta da planilha diz estrutura, aquisição, fornecimento, aquisição, fabricação e montagem da escultura. Então, esse é o item que a planilha diz. Em nenhum momento, analisando a planilha, ela diz instalação. O que quer dizer instalação de um processo que não tem na planilha? A prefeitura tem que pagar pelo fornecimento do material, fabricação das peças e montagem. Na nossa compreensão, montagem é pegar aquela peça que seria a cobertura e colocar ela em cima da viga, né, em cima da coluna e virar cobertura. Perfeito. Montagem. Então, por que foi tão falado, assim, o senhor como técnico, essa diferença? Porque não existe essa palavra instalação na planilha, e que a ex-secretária colocou muitas vezes como se nós não estivéssemos entendendo o processo. Eu não estava presente, mas vi o vídeo, de que nós não estivéssemos entendendo o processo, fazendo confusão entre montagem e instalação. Olha, eu também não acompanhei, somente pela imprensa, mas eu entendo que a instalação é a montagem, né? O meu entendimento é esse, porque os itens são esses mesmos. Tem a matéria-prima, tem a preparação da matéria-prima e, posteriormente, o içamento e a montagem no local. Essas são as três fases que implicam no evento. Uma pergunta. Se esse pagamento, ou seja, você medir e já fazer o adiantamento, pode ser feito por etapas ou, de acordo com o que estava no contrato, deveria ser feito com a estrutura já instalada ou montada já por completo? Bom, como eu disse, gente que já trabalhei muito tempo em obra, e qualquer outra pessoa que for engenheiro aí pode também dar veracidade a isso que eu vou falar. Ao pé da letra da planilha, ele era um item só, né? Era um item, ele fala em fornecimento, fabricação e montagem, né? Na prática, estou falando como engenheiro fora do laudo, apenas um auxílio aos senhores, não exatamente que o perito esteja dizendo isso. Na prática, esse tipo de evento, só o material ele chega a representar 60%, 70% do custo, né? E o que eu acredito que tenha acontecido é que tenha sido adiantado em função da entrega do material e em função de outros serviços compensatórios, alguma coisa assim, para, no final da obra, ou mais para frente da obra, ser feito aquele ajuste para ver o que precisa ser aditado, o que não precisa. E esse fato não ocorreu, talvez não, principalmente por causa da mudança da administração, né? Então, que imediatamente
entrou com ação de produção de provas e fez com que a obra não tivesse solução de continuidade. Então, em relação à Lei 8666, essa explicação assim, de acerto, de chega para lá, chega para cá, né? A Lei 8666 é muito clara quando ela coloca que o órgão público só pode pagar uma medição feita pelo serviço executado, né? Então, o custo do material, do ferro, do aço, tem um custo, como o senhor colocou, 60% deste item. Tá? E que o senhor poderia entender que teria havido um adiantamento para a compra do ferro. Talvez compensatório de outros serviços que não foram pagos, coisas desse tipo. Tá. Né? Mas é ilegal. Se você pegar o pé da letra do processo, ele é ilegal. Esse já não é um mérito meu. Certo. Tá certo. Tá certo. Porque o que a gente está querendo colocar? Porque, do mesmo jeito, voltando a uma pergunta que eu fiz lá atrás a respeito do projeto, que não tem, o senhor afirmou, e não tem lugar nenhum pagamento de projeto. Entretanto, numa reunião entre a Recoma e a Prefeitura, tem uma anotação em que a Prefeitura pagaria este projeto por movimentação de terra e serviços preliminares. É correto isso? Olha, eu não tenho conhecimento pleno da lei de licitações, né? Aliás, todas as minhas respostas foram feitas de maneira intuitiva dentro daquilo que tecnicamente eu entendo. Agora, o aspecto que a lei fala isso, fala aquilo, especificamente, como a senhora citou, eu não analisei, não pensei previamente e não respondi tentando me adequar à lei. Tá certo. Um outro item que o senhor notou, o senhor colocou, que houve mudança também no projeto inicial, que foi a questão do concreto, do pré-moldado, do concreto em loco, né? Da arquibancada, da laje de arquibancada. Isso. Quando nós fizemos a visita lá no local, os membros dessa CEI observaram diversas peças no chão. E eu queria saber, pelas suas medições, todas as peças que foram pagas estavam no local? Ou existia alguma peça também ainda na Premovale, que foi a empresa contratada para fazer esses pré-moldados? Não, o levantamento que está na planilha é exatamente o que está no local. Nós não consideramos nada que estivesse fora da obra. Tá. E assim, então, o que foi pago é o que está lá? Eu não, o meu laudo, ele não se baseou nos levantamentos do que foram pagos. Nós começamos o trabalho como se fosse fazer, olha, a obra foi feita até aqui, quanto que eu preciso pagar para ela? Tá certo. Fizemos tudo desde o começo até o fim e, ao final, eu comparei com o que foi pago. Não foram analisados item por item comparativamente, até para que não nos levasse a qualquer caminho, senão o real lá da obra. Eu só volto a colocar a questão do projeto, tá? Porque, para a gente, é uma questão muito, muito importante, porque, se foi feito um projeto, a Prefeitura contratou, fez uma licitação, contratou uma empresa para fazer o projeto, e esse projeto foi colocado como inadequado, inexequível, foi a sua palavra, né? E depois a Prefeitura manteve a obra com a empresa contratada, né? Essa questão do pagamento, não tem como o senhor fazer a medição do projeto, mas o projeto foi colocado. E a Prefeitura deu continuidade à obra em cima do projeto feito pela empresa contratada para a execução da obra. Quando a gente sabe que, também pela lei, quem projeta não executa. E por que isso? Porque, senão, fica aquela situação de que, como eu conheço antecipadamente o projeto, eu posso fazer, depois, na hora da concorrência, mudanças exatamente nessas adequações de valores ou de medidas em que levem a entender que eu, entre aspas, fui beneficiado com essa situação.
Olha, o que a gente tem como estudo disso é o diário de obra, né? Então, pelo diário de obra, após a constatação da dificuldade ou do impedimento de se fazer o estaqueamento da forma que estava prevista, foi contratado um profissional de comum acordo, aprovado pelas partes, só que a prefeitura teria se recusado a arcar com os custos disso, né? E por ter sido um profissional que foi, vamos dizer assim, indicado pelas duas partes, ele foi feito e os custos disso foram arcados pela construtora. Mas que me parece que, pelo tudo que está no relato, foi um profissional acordado de comum acordo. Então, queria que deixasse bem claro que essas mudanças que ocorreram durante a execução do projeto teve o aval, o parecer técnico de um especialista das respectivas áreas, né? Não foi que a empresa resolveu mudar e a prefeitura resolveu concordar, não, né? Não, perfeitamente. Foi tudo relatado no diário de obras, com parecer do jurídico da prefeitura, tudo, né? Com relação ao jurídico da prefeitura, não sei dizer, mas com relação aos técnicos da prefeitura, sim, isso consta no diário de obra, esses acordos, vamos dizer, né? E só reforçando, os profissionais contratados para os laudos são pessoas especialistas de conhecimento técnico reconhecidos e que foram aceitos, né, pelas duas partes, como o resultado que ele apresentasse seria o correto. É comum em qualquer obra que, ao longo da construção, o projeto original sofra alterações? Alterações, não digo, vereadora, mas adequações, né? Porque as coisas são feitas em escritório, né? No caso aqui específico, né? A empresa que ganhou a concorrência, também esse é um outro problema da lei de licitação, né? Cumprindo determinados requisitos, não importa mais nada, né? Então, é contratado uma empresa de lá de longe, com um valor, assim, aparentemente bem baixo, tal, né? E quando se colocou em prática esses projetos, se viu que as dificuldades. Outro problema do tipo de licitação, que não é privilégio daquela administração, nessa aqui ainda se faz, e não é só nessa também, em várias outras, se contrata um projeto básico, que é chamado projeto básico. E depois toda a licitação é feita em cima desse projeto básico. E, durante a obra, aparecem necessidades de informações muito maiores que diz aquele projeto básico. Aí é a hora que aparecem os aditivos, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso aqui não dá para fazer, tal. Então, a principal questão realmente do projeto, mas que a empresa que venceu a concorrência, ela atendeu todos os requisitos do edital, acho que não havia como impedi-la de fazê-lo, né? Bom, a atual administração pública e o Partido dos Trabalhadores divulgaram que o senhor disse em seu laudo que houve superfaturamento na obra e o contrato da construção da arena. Mas o senhor, na página 1667 da ação cautelar, em sua conclusão do laudo, disse que os serviços apurados de acordo com a planilha correspondem aos verdadeiros serviços executados. Então, eu pergunto ao senhor, foi pago algum valor na obra sem que houvesse a respectiva contraprestação de fornecimento ou serviços equivalentes? Houve superfaturamento na obra no que foi realizado até 31 de dezembro de 2012? Bom, primeiro, eu não disse em momento algum que houve superfaturamento na obra. O que eu disse foi que o levantamento dos serviços efetivamente realizados importaram em 9.300.000 e alguma coisa. Que,
quando comparados com os pagos, com os serviços pagos, dava uma diferença de 4 milhões e alguma coisa, que era exatamente que esse valor era exatamente o serviço da cobertura metálica. E se fosse aplicado o mesmo raciocínio de pagamento à estrutura metálica, ainda haveria um crédito à construtora de 180 mil. Então, até onde que andou a obra, ainda, a construtora ainda tinha um haver, né? E o senhor tinha ciência desse material que estava lá em Presidente Prudente? Das estruturas metálicas que foram lá para a manufatura? Eu não entendi, vereadora, por favor. O senhor teve ciência desse material aqui, que estava em Presidente Prudente, que foi para a manufatura lá? Então, o que a senhora... Não, o senhor queria só saber se o senhor tinha ciência desse material que estava lá em Presidente Prudente. Eu tinha ciência que, quando eu pedi as notas fiscais, me foi apresentada uma nota fiscal endereçada para Presidente Prudente e para outra cidade também. Era Araraquara, que depois fechou a firma e foi tudo para lá. Isso. Então, o meu conhecimento é em função dessas notas fiscais que me foram apresentadas, mas eu não cheguei a ir a Presidente Prudente nem a Araraquara para confirmar. Tá bom. Eu queria mais uma pergunta. O senhor disse que houve descaracterização da obra. Então, eu lhe pergunto, a arena esportiva deixou de ser arena esportiva? Ou a obra e o projeto continuam sendo uma arena esportiva? A fachada, a arquitetura, o telhado, a natureza, a volumetria, a capacidade da obra foram descaracterizados ou continuam iguais? O que eu falei explicitamente, a palavra descaracterização ou descaracterizado, foi em resposta aos quesitos formulados. E os quesitos formulados, eles perguntavam se havia tido alteração no projeto de estaqueamento. Sim. Houve alteração na cobertura metálica? Sim. Houve alteração na forma construtiva da arquibancada? Sim. Em face disso, houve descaracterização da obra? Né? Eu respondi sim, em face destes itens. Agora, qualquer outra situação, eu estou respondendo isso, porque está no meu laudo original. Agora, esse questionamento específico sobre todas essas perguntas que a senhora fez, eles fazem parte dos questionamentos novos que foram alvo da determinação do tribunal. Então, eu só posso, como expliquei no início, eu só posso falar até aqui. Toda essa situação, da forma nova que foi colocada nos novos quesitos, né, que o tribunal determinou que eu responda, eles abrangem a questão de outra forma. Então, é dessa outra forma que a gente vai estudar e vai responder. Todavia, com relação a esses 3 itens, ora, se houve mudança, agora, o problema da palavra descaracterização, ela, se verificarmos no dicionário, ela tem uma série de sinônimos, né? E a lei de licitação cita a descaracterização. Mas ela poderia ser, houve mudança no projeto? Claro, se houver uma coisinha qualquer, houve mudança. E a gente apurou que houveram 3 situações de mudança. Mas, numa visita lá continua sendo uma arena, né? Ou mudou, o prédio já é uma creche, alguma coisa estranha, a construção? Não houve nenhuma... O senhor chegando lá, o senhor não tem dúvida que você não, sem dúvida nenhuma, e vou dizer por quê, né? As estacas estão escondidas. Ninguém sabe, chegando lá, que tipo de estaca foi feita, a não ser pelo andamento da obra. A cobertura, ela não foi executada. E a arquibancada,
ela está no mesmo formato do projeto. A única coisa é que houve o sistema construtivo diferente. Ou seja, ela tem, aparentemente, a mesma, vamos dizer, aparência, no ponto que está, do projeto original, que é uma arena esportiva. O senhor Shakespeare, presidente, gostaria também de fazer algumas perguntas, estava ouvindo atentamente. Por favor, Obrigado. você guarda só essa, porque o que eu quero perguntar é referente exatamente ao que ela acabou de perguntar. Ela tentou induzir o raciocínio de que todas essas mudanças do projeto seriam, não teriam importância nenhuma, já que continua sendo uma arena de esporte. Quando a gente foi colocando devagarzinho para o senhor, para poder a gente conseguir continuar raciocinando de que é uma arena de esporte, só que houve mudança no projeto, houve significativo, não é qualquer eu pinto de amarelo ou eu pinto de vermelho, né? Então, é como se nós tivéssemos, a prefeitura tivesse contratado um vestido de baile, de seda, todo bordado, com uma saia rodada, que tem movimento, e que depois recebe um vestido de chita, sem manga, sem decote nenhum, reto, sem qualquer situação. É o vestido, mas o que ela está querendo induzir é que foi é arena de esporte e não outra coisa. É uma arena de esporte, só que houve, e de uma forma irregular, mudança de todo o projeto. Gostaria de garantir minha palavra, senhor presidente. A palavra, palavra, vereador. Eu posso... Primeiro o engenheiro, gostaria depois... de, antes, fazer as Pera. perguntas. Porque Ô, Tchaka, pera, deixa eu responder só pra a não consideração e depois o Tchaka com a palavra. Não, só para fechar isso aí, né? Primeiro, não me senti induzido a nada. Né? Estamos aqui para responder o que eu escrevi. Estou aqui para responder o que eu escrevi. Os senhores podem perguntar o que for, se for possível a minha resposta, eu farei. E eu também, em momento algum, falei que todo o projeto foi modificado. Foram esses 3 itens que eu afirmei e reafirmo. Tá, então deixa eu fazer as perguntas. A Recoma, conforme o documento apresentado na Justiça, a empresa construtora alega ter feito serviços, mas não pagos, em 2012. Em novembro de 2012, ela cobra R$ 1.251.000, e o memorando do gestor de contratos, o senhor Carlos Santana, feito à secretária Flávia Pitombo, ele fala de forma natural ter ocorrido no decorrer da obra troca de serviços. Tem esse documento aqui e está no processo. A empresa montebelense, responsável pelo projeto executivo, recebeu pelo serviço. Em tese, porque a prefeitura deu o aceite final do projeto executivo, pagou parte. No caso dos projetos feitos pela Recoma, que o senhor também cita, a empresa foi remunerada, sim ou não? Primeiro, os projetos esses novos projetos não foram feitos pela Recoma, foram feitos por especialista. E o levantamento das medições não consta nenhum pagamento desse tipo, fora do escopo da planilha original. E ela, durante esse ano que passou, o ano passado, pelo contrário, ela está cobrando e menciona na Justiça que executou obras combinado com a prefeitura verbalmente, mas que não foram pagos. Ou seja, o senhor acha que ela fez todo o projeto executivo e não vai cobrar por esse serviço? Repito, ela não fez o projeto executivo, ela ficou responsável pelo pagamento, né? E não consta da planilha ou da planilha. Mas ela que pagou então para o Gero Márcio, ela que pagou então? Ela que foi responsável pela... Então, de forma bondosa, executou esse serviço sem cobrar nada da prefeitura. Aí já não sei dizer para o senhor de forma bondosa ou para ser acertado num futuro. Se ela pagou, alguém vai ter que bondosa, pagar eu posso garantir que não. Tá certo. Outra pergunta. Na perícia foi feita a seguinte indagação para o senhor. O projeto executivo é item fundamental a qualquer licitação e qual a importância? O senhor poderia repetir o que o senhor disse no processo? Vou repetir de novo. Na perícia foi feita a seguinte indagação. O projeto executivo é item fundamental a qualquer licitação e qual a importância?
Eu poderia dar uma outra versão, a gente escreve e não consegue repetir tudo normalmente. Então, se eu vou pedir só licença para verificar aqui o que eu respondi. O senhor pode me dizer esses quesitos de que parte que é? Foi na pergunta número 7 da empresa. Mas o senhor pode falar em geral o que o senhor entende sobre isso? É uma coisa lógica, né? Como é que alguém vai fazer uma obra sem um projeto? É verdade. Eu tenho... Desculpa, no item 3, eu falei no 3. Mas no 3, que depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima desse aí. Bom, a minha resposta está aqui, eu vou ler para que todos se interem do que estamos falando. O projeto executivo é item fundamental em qualquer licitação destinada à contratação de obras e ou serviços de engenharia, embora a Lei de Licitação e Contratos, Lei e suas alterações, admite no seu artigo 3, que as obras e serviços poderão ser licitadas quando houver projeto básico, isso que eu disse antes. A maioria das prefeituras fazem com projeto básico e isso normalmente gera problemas mais à frente. Mas, continuando, obras e serviços poderão ser licitados quando houver projeto básico e orçamento detalhado em planilhas, sendo que a própria Lei de Licitações admite a realização dos certames somente com a existência de projeto básico. Ou seja, a lei permite que se faça com projetos incompletos, porque o projeto básico nada mais é que um projeto incompleto. Ele dá uma linha geral do que se tem, mas não entra em detalhes específicos que vão sendo descobertos e necessários durante a realização de uma obra. Quanto mais complexa ela é, mais aflora esses problemas, mais afloram. Quanto menor, às vezes até com projeto básico é possível se fazer sem problemas. Outra pergunta. Foi-lhe perguntado sobre os projetos executivos feitos pela Montebelense. E o senhor disse que praticamente todos os projetos tiveram que ser revisados. Isso é verdade? Os projetos, foi o projeto da cobertura e o projeto das fundações, né? Eu estou falando com relação a esses que nós tivemos a oportunidade de ver até aqui na situação da obra, né? Lembrando que a obra ela está ainda um pouco longe da sua conclusão e um pouco longe ainda de terem todos os serviços executados. Eu acredito que, inclusive, possa até ocorrer mais algum problema, não sei, mas até esse momento o que nós verificamos de dificuldade de execução com relação ao projeto foram a cobertura, a fundação. Projetura são dois só. Na verdade, a terceiro item da arquibancada foi apenas uma mudança de sistema construtivo. A gente faz um local, faz aqui do lado e depois monta. Mas o senhor disse também que o senhor disse assim, dessa seguinte forma, no item 8, seguindo em frente. A obra em tela da Arena do Esporte não apresentou projetos executivos completos, sim projeto básico, que o senhor acabou de confirmar, que durante o andamento mostrou-se serem inadequados. Em alguns casos. Em alguns casos, implicando em atrasos de prazos e despesas não previstas na elaboração dos custos iniciais. Ou seja, a própria secretária disse que o prefeito tinha pressa nessa obra. Ou seja, essa pressa trouxe custos a mais para a execução da obra? Não observei, nem foi alvo do nosso trabalho, né? O que acarretou atraso foram essas dificuldades de execução, né? Estava tudo previsto, tudo preparado, por exemplo, no caso das fundações, de repente tem que se parar tudo, analisar, fazer um novo estudo,
e reiniciar a obra. Esse realmente... Ou seja, se não foi feito esses estudos do solo, não tinha o projeto, ou seja, começou a obra no escuro, então. Não, ou seja, isso atrapalhou todo o andamento. Não começou no escuro. O que começou foram com projetos básicos e projeto falho com relação à sondagem, porque a sondagem feita pela empresa vencedora, ela não acusou a condição que se tinha lá no terreno, que foi uma condição de aterro, uma condição de entulhos que se jogou lá e que só foi observado na execução, né? Então, não é que ela começou no escuro, ela começou em cima de um projeto que se mostrou, em alguns casos, como citado já, inexequíveis para aquela solução proposta. Pode falar? Tá. A própria que nós estamos, o senhor colocou a situação de que é comum, é frequente se fazer uma licitação de uma obra com um projeto que depois vai se adequando conforme for necessário, tá? A Lei 8666 prevê isso, né? Aditamento de prazo e aditamento de valores, exatamente para poder acertar essas pequenas diferenças que acontecem, que são necessárias durante o andamento da obra. A vereadora colocou aqui a questão de parecer, de comum acordo entre a empresa e a prefeitura, o acordo do jurídico. E Só está equivocada. a vereadora, quando lhe perguntou, a vereadora, quando colocou, disse que se a obra foi encaminhada... Não foi calar na sua boca. Quando a obra foi feita... Quando a obra foi feita, ao longo do tempo, que houve acordos entre as duas partes e houve o parecer do jurídico. Foi a forma como ela se expressou para o senhor. E, analisando o processo, a gente observou que o parecer do jurídico foi no momento em que estava tomando-se esta decisão de mudança do projeto, e o parecer jurídico foi claro no sentido de que, já que não está havendo alteração de custo e alteração de prazo, o jurídico concordava com esta alteração do projeto. Então, era só para estar colocando de que a forma como foi feita o parecer jurídico é pela afirmação dos técnicos da Secretaria de Obras que não haveria alteração de prazo e de custos, tá? E o prazo, até por diversas vezes, o senhor coloca também no seu laudo, diversas vezes a própria empresa Recoma solicitava aditamento, né, por conta dessas impossibilidades de execução da obra, tá? Em relação a essa questão, a ex-secretária, quando esteve aqui, quando questionada pelo vereador Tchaca, ela se exaltou e ficou muito brava, como a vereadora está ficando aqui também, por conta de com o questionamento que o vereador fez, ela falou assim: o senhor está dizendo que eu roubei? Na realidade, o vereador não estava dizendo, nem indagando, nem supondo nada que ela tenha levado a ela dizer que eu roubei. Quer dizer, ou a carapuça serviu, ou que ela entendeu realmente a pergunta errada. O que o vereador estava questionando é que, no seu laudo, o senhor observou medição de 9 milhões e o pagamento de 13 milhões. Né? O senhor confirma nisso, né? Isso aí. E que o que ela justificava essa diferença entre medição e pagamento. Não, eu acho que eu tenho que... eu vou esperar ele responder melhor. Respeitá-lo, né? Eu acho que já foi o que a ex-secretária entende, ou que ela entendeu mal, não me cabe, né? O que eu já disse, a razão dessa diferença está basicamente concentrado no item
cobertura metálica que foi paga e que nós não consideramos pelas razões que já colocamos aqui. Eu queria só deixar bem claro que o que eu disse foi que se houve as modificações, teve o parecer de técnicos gabaritados, de renome na cidade, conforme o senhor já falou, que teve o aval do jurídico da prefeitura, que o senhor já falou também, que depois eu vou agora acrescentar, que teve o relato nos diários de obra. Então, foi tudo muito certo, muito fácil e muito lúcido o que foi feito e muito transparente. E perguntei também se é comum haver essas mudanças no decorrer da execução de um projeto. Como a senhora mesmo ontem, doutora Ângela, falou a respeito da mudança que toda a senhora fez ontem, a respeito da UPA do Putim. A senhora falou que teve que fazer um monte de adequações, que o projeto estava com problema, teve as adequações, foram feitas, em minuto nenhum nós duvidamos que aquilo lá estava sendo feito com seriedade, visando o melhor atendimento para a população. Também, como aconteceu no Martins Pereira, foram feitas várias mudanças no projeto inicial. Nós também não levantamos suspeita, porque vocês fizeram o projeto básico, no decorrer da obra, viram as necessidades dessas mudanças. Então, eu só queria deixar isso bem claro. Agora, já aproveitando que eu estou com o microfone, até agradecendo, o senhor acha que a qualidade da obra que foi feita até agora está com algum problema, comprometimento? Não. Até agora não, até dezembro de 2012, né? Porque depois... Não, a gente até cita isso, que verificamos nenhum problema aparente, né? Nenhum problema aparente, ela se apresenta aparentemente como uma obra de boa qualidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que a concepção original do processo, do projeto, da licitação, aquilo que estava na licitação, o que estava lá acabou desclassificando várias empresas. Estaca em hélice, cobertura espacial, então muitas empresas foram desclassificadas. E ao longo da obra, ela foi sendo mudada. É comum e legal uma obra mudar tanto em seu desenrolar? As empresas concorrentes desclassificadas foram prejudicadas na licitação, se foi depois mudada o que tinha a desclassificado? O senhor desculpe, mas não é o escopo da perícia, não foi escopo da perícia a análise da contratação, né, se ela foi lícita ou não. E as modificações que foram feitas, eu insisto, foram 3 modificações que apuramos, 3 itens de projetos. Repito, fundação, cobertura e o sistema construtivo da arquibancada. E, normalmente, foram citados aí 2 exemplos aí, né, pela vereadora Dulce Rita, mas é normal. Isso, as adequações e a própria lei de licitação, como a vereadora Ângela falou, ela permite isso, que dá para você fazer prorrogação de prazo, aditamentos contratuais, dentro de um limite, né? E o que ocorreu lá foram isso. Agora, com relação aos participantes que teriam sido prejudicados ou não, eu não posso responder isso. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Mas o senhor teve ciência que esse processo licitatório passou pelo Tribunal de Contas e teve um questionamento também de uma das empresas também, que ela abriu um processo e que teve o parecer favorável para a prefeitura, que não havia nenhuma irregularidade? Num dos outros, esse assunto, logicamente, não consta da ação original de produção de provas, né? Logicamente que ele não faz parte. Nessa outra ação, numa dessas outras ações que eu citei no início, especificamente na ação popular, em que eu também sou perito, nessa está juntado todas essas questões que a senhora está falando.
Mas ainda, como nós não atuamos ainda, ela está em fase citatória, então eu não posso responder sobre isso. Mas, como morador da cidade e com interesse técnico nos assuntos que acontecem aqui, eu, como cidadão, acompanhei somente pela imprensa isso que a senhora citou. Bom, é bom que se diga que o Tribunal de Contas, esclarecendo, ele apontou é que o processo licitatório, do jeito que estava, com estaca em hélice espacial, ela aprovava daquela forma, o que foi modificado posteriormente, ou seja, posterior a uma decisão do Tribunal de Contas. Isso provavelmente vai ser depois devidamente apurado. Mas só complementando, essa colocação que o senhor fez é importante ficar bem clara, porque o vereador Tchaka colocou assim, o Tribunal de Contas se manifestou sobre o processo licitatório dentro daquele projeto inicial. Ele não tem nenhuma manifestação, e nem durante todo o projeto, sobre a execução da obra, sobre a mudança de projeto, sobre o pagamento de 13 milhões sendo medido 9. Isso o Tribunal de Contas não tem nenhuma observação sobre isso. É sobre o processo licitatório em cima daquele projeto inicial. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor, que a secretária de Obras esteve aqui, a Flávia Pitombo, e ela disse que ocorreu tudo conforme está previsto na lei. A obra seguiu seu trâmite normal, e o senhor disse que o laudo do senhor atesta isso. Eu queria perguntar para o senhor, pelo que o senhor averigou lá na obra, todo esse processo, se, de fato, a obra não teve problema, se foi tudo perfeito, como a secretária disse aqui. Nós não acompanhamos o dia a dia da obra, né? E não existe obra que segue tudo perfeitamente. São muitas variáveis, né? Muitos eventos, muitas variáveis, que normalmente vão se adaptando, se adequando durante o andamento. O que eu posso falar é com relação ao produto final, né? O produto final que está lá é de aparência técnica adequada. Então, mas a pergunta, ela faz menção à seguinte questão. Como você começa uma obra nem sabendo que lá era um lixão? Se a própria prefeitura não sabia que o material que ela depositava lá naquele terreno estava lá, porque era um lixão. A prefeitura tinha ciência disso. Como que começa uma obra e depois, no meio da obra, se descobre que era um lixão? O senhor não acha que tem alguma coisa errada aí? Não faltou uma preparação, uma organização melhor? O senhor não acredita que, quando uma obra é mal planejada, ela não gera mais custo? Começando pelo fim, sem dúvida. O planejamento de uma obra é fundamental para o seu bom andamento, para a preservação dos custos previstos e para a conclusão de prazo. Agora, o que aconteceu é que, acredito aí, que não, se existe culpa, vamos dizer assim, ou responsabilidade de alguém, seria da empresa que executou o projeto, né? A empresa contratada, porque ela apresenta uma sondagem que ela escolheu lá alguns pontos para fazer a sondagem, que, por infelicidade, naqueles pontos, não acusaram que o material que realmente contém na maioria do terreno, né? E isso só foi percebido durante a execução do estaqueamento, da abertura do estaqueamento. Aqui era para ser uma terra, uma argila, um material orgânico, de repente tem uma pedra, tem uma coisa que impedia o andamento. Vai para outro lugar, é a mesma coisa, vai para outro lugar, é a mesma coisa. Aí fizeram uma nova sondagem, quando verificou-se que isso. E buscando o histórico depois, né? E também, desculpe, teve uma outra coisa que ajudou nisso também. Isso também consta tudo dos autos. Houve uma ocasião de chuvas muito forte
e as águas pluviais foram direcionadas para o terreno lá, e houve uma erosão grande no terreno, né? E que, nessa ocasião, aí aflorou realmente o que se continha em parte disso aí. Então, a partir daí se fez uma nova sondagem. Pô, isso aqui não consta da sondagem que está sendo aqui, né? A partir daí se fez uma nova sondagem, quando foi verificado que ali tinha muito material entulho e tal, e verificando o histórico do terreno de muitos anos atrás, se viu que ali, antigamente, era um local de depósito de lixo, né? Uma pergunta sobre todos os assuntos tratados até agora aqui. Uma pergunta bem simples, objetiva e direta. De acordo com o seu levantamento que o senhor fez e com o seu conhecimento técnico, que já podemos ver que é vasto, né? É um conhecimento já de anos e anos já de experiência. E com as respostas muito objetivas e concretas, a minha pergunta é: houve irregularidade na obra, de acordo com os levantamentos básicos que o senhor fez? Qual o sentido da irregularidade, né? Eu repito, a gente não acompanhou o dia a dia da obra, né? Nós chegamos quando a obra já estava praticamente paralisada. De acordo com a análise que o senhor fez. A análise que nós fizemos, o resumo do nosso laudo, ele apurou que houveram 3 modificações de projeto em relação ao que estava inicialmente contratado, que eu já repeti aqui algumas vezes, e que o levantamento de serviços pagos em relação, serviços realmente executados, em relação aos serviços pagos, havia uma diferença da ordem de 4 milhões, que poderia ser creditada ao fato de não termos considerado o item cobertura metálica, e complementando que, aparentemente, a obra demonstra ter sido ou estar em boas condições de aparência, conservação e técnica aplicada. Tecnicamente, pode-se afirmar que, com esses itens verificados pelo senhor, isso dá um conceito de irregularidade? Não, tecnicamente, não é o contrário. Tecnicamente, não dá para dizer nenhuma irregularidade com o que nós encontramos lá. Na parte legal, talvez, como foi dito, que a lei de licitações não permite isso, não permite aquilo, que serviços de adequações teriam sido, você paga aqui, depois a gente mede lá, ou faz um aditivo no final da obra. Isso possivelmente tem acontecido, mas até o momento que nós vimos, não houve nenhum pagamento de serviços fora do escopo da planilha. E a soma deles, pagos em relação à soma dos nossos serviços levantados, tem uma diferença de 4 milhões, que eu repito, talvez não, se explica pelo fato de não termos considerado a estrutura metálica. Já vamos para nossas considerações já? Só uma última pergunta. Então, depois de tudo que foi perguntado para o senhor, do que o senhor respondeu, eu gostaria também de agradecer aí a sinceridade do senhor. O senhor não está aqui para falar a favor de um ou de outro, mas falar enquanto cidadão de São José, enquanto profissional, também concordo, é uma obra cara, necessária para alguns ou não, mas é dinheiro público. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: se o projeto da Monte Belense tinha tantos erros, projeto executivo, ou seja, não se tinha esse guia para fazer a obra, ou seja, a continuidade da obra sem esse projeto executivo, ele não poderia dar mais problema para frente, encarecer mais a obra sem esse projeto executivo? Porque a Recoma, ela disse que ela estava tocando a obra conforme ela ia vendo as imperfeições. Então, o senhor não acha que, diante dessa falta desse projeto executivo,
a obra poderia ter mais alguns problemas para frente? O que a prática nos mostrou, né, que o projeto apresentado ele gera desconfiança em relação aos outros itens e serviços que ainda não foram feitos, não foram executados, né? Então, você já fazendo um paralelo aí, você mente 2, 3 vezes, você vai ficar com a fama de mentiroso, né? Então, realmente, há necessidade, aliás, essa justificativa da construtora por ter feito o ensaio, a análise mais profunda do projeto da cobertura, porque já ficou, na fundação, já tão importante, né, a base de tudo, né, já tivemos esse problema, e na cobertura. Então, tem a parte de elétrica, de hidráulica, de outros serviços, mas aí só uma análise que não foi feita, que não foram feitas ainda, que vai comprovar isso. Mas eu entendo que há necessidade de uma preocupação, sim, com relação ao futuro. Bom, agradecer aqui ao engenheiro Rubens Cavalheiro Júnior, obrigado pela atenção dispensada a essa comissão, a toda a sua equipe aí de assessoria técnica também, aos demais presentes. Vamos, por parte aqui, fazer uma pausa nos nossos trabalhos, para depois, até para dispensar e para deixar à vontade o engenheiro Rubens, e depois a gente fazer a deliberação aqui das próximas reuniões da SEI. Eu quero dizer que até agradeço o convite e a oportunidade da gente poder ajudar, né? E realmente o que o vereador Tiaca colocou, a gente procura realmente seguir por esse caminho, né, da imparcialidade, que é só assim que a gente tem uma continuidade profissional, né? Por isso que a gente está aí na área há 27 anos aí, e é com esse sentido que vamos continuar, e eu me coloco à disposição dos senhores no que puder ajudar mais para frente. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Retornamos aos nossos trabalhos aqui da Comissão Especial de Inquérito da Arena, e para as deliberações finais aqui e algumas outras decisões, a conversa entre os colegas da mesa, e passa a palavra já à vereadora doutora Ângela. Presidente, depois do depoimento do Dr. Rubens, o perito judicial do processo, ficou claro que houve um projeto inicial elaborado e apresentado pela Montebelense com graves erros que induziu, inclusive, a toda essa confusão na obra. Então, eu achava importante a gente fazer, para o plenário da Casa, um aditamento de objeto, porque o objeto dessa SEI é a análise da obra. E se chegou à conclusão que o erro inicial foi da elaboração do projeto. Então, que nós fizéssemos um requerimento ao plenário para ser aprovado na próxima sessão, para um aditamento do objeto desta SEI, para que nós também ouçamos a Montebelense sobre toda a elaboração do projeto, o processo de contratação, para ficar claro para os membros dessa SEI. E como nós temos agora, então, um novo objeto para ser deliberado, o aditamento de um novo objeto para ser deliberado pelo plenário dessa Casa, eu queria também solicitar um aditamento de prazo para poder esses novos fatos serem incorporados à SEI. Sugestão feita pela vereadora doutora Ângela, e já quero deixar registrado já que nós vamos ter, então, o aditamento do objeto, que vai ser feito o requerimento e passado por essa Casa de Leis, pelos demais vereadores, para o plenário para ser aprovado, e também solicitar o aditamento de prazo da SEI, que por mais 90 dias, que é o prazo máximo, podendo
ser entregue esse relatório antes, assim que ficar pronto, assim que chegarmos às conclusões finais, podemos fazer a entrega já no prazo mais curto, já, mas vamos solicitar o prazo máximo de 90 dias para o auditamento da SEI. Também queria pedir que a próxima reunião nossa aqui, que chamasse os procuradores da prefeitura para eles opinarem sobre os pareceres que eles deram durante a mudança do projeto. Eu concordo com a doutora Ângela, tendo em vista o que foi colocado aqui pelo perito, seria de suma importância ouvir também a Montebelense, porque o que ele disse é grave. Então, seria importante, de suma importância. Então, eu entendo que seria importante, na próxima, a gente chamar o Montebelense. Depois, na próxima reunião, a gente decide quem serão os posteriores convocados. Nós tínhamos tido duas sugestões, a Montebelense, três, né, os procuradores e também o ex-prefeito Eduardo Cury. Tinha sido feita a sugestão de um dos três para estarem aqui prestando os seus esclarecimentos aqui. Então, eu acho que vamos entrar num consenso aqui para ver quem seria o próximo a ser chamado. Eu concordo com o Tchaka, da gente estar convocando a Montebelense para a próxima reunião, e conforme o depoimento, a gente vai dando encaminhamento às novas oitivas. Eu acho que se os procuradores, como outra parte imparcial dentro da prefeitura, que poderia nos elucidar das necessidades dessas mudanças, também seria muito importante, inclusive, eles iriam subsidiar a nós aqui para receber o Montebelense com mais informações, mesmo porque isso é só mais uma etapa do que está acontecendo nessa CEI. Então, eu acho que eu já venho pedindo há muito tempo que eles sejam ouvidos e volto a pedir novamente que esse pessoal, os funcionários da prefeitura, sejam ouvidos aqui para não dirimir qualquer dúvida contra a ilegalidade dessas mudanças, porque todas essas mudanças tiveram o aval desses funcionários, que, diga-se de passagem, são funcionários de carreira. Volto a dizer, né? Eu acho que a gente ouve a Montebelenense depois dessa sugestão, presidente. A gente ouve a Montebelenense, aí a gente decide se vai ser o procurador, se vai ser o Cury, enfim, né? Tem bastante pessoas aí querendo falar também, né? Mas eu vejo de suma importância a gente entender, porque foi ela que foi dita aqui que não fez o serviço por completo, o que prejudicou a obra. Então, eu vejo de suma importância ouvir essa empresa de Goiás, a Montebelenense. Ficamos, então, decididos, solicita a secretário da mesa e a assessoria jurídica que que convoque a representante da Montebelenense para, na próxima quarta-feira, às 10h30, nesse mesmo plenário local, estaremos ouvindo aqui o representante da Montebelenense. E convidando a todos os telespectadores, convidando a toda a população, convidando que queira participar ou a quem interessado, na próxima quarta-feira, às 10h30, nós teremos aqui a sessão na qual vamos estar escutando os representantes da Montebelenense. Vereadora Dulce Rita, tem alguma consideração final? Vereador Tchaka, alguma consideração final? Vereadora doutora Ângela? Então, declaramos encerrado a 10ª sessão da Comissão Especial de Inquérito da Arena. Então, convocado para a próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã. Obrigado a todos e a todas.